Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, verso 20, título da mensagem desta noite é Superabundante Graça. Romanos capítulo 5, versículo 20, quando você encontrar o texto, se puder colocar-se de pé por gentileza, para lermos e depois ainda de pé nós vamos orar. Romanos capítulo 5, versículo 20, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nosso Deus gracioso, nós reconhecemos que a Tua graça é o motivo de estarmos aqui. Não fosse o Senhor, que graciosamente tem demonstrado grande paciência para conosco, há muito já teríamos dado fim à nossa própria vida e já teríamos desperdiçado todos os grandes benefícios que o Senhor nos tem concedido. Reconhecemos, Pai, que não é por nossos méritos que estamos vivos ou que estamos andando nos Teus caminhos e nesta igreja nesta noite. Mas o único mérito que há é o mérito da Tua graça, que tem sido derramada sobre as nossas vidas em Jesus Cristo. Abençoa, Pai, enquanto estudamos este tema nesta noite, que Teu Espírito Santo nos dirija dentro da Tua palavra, a termos em nossos pensamentos unicamente aquilo que a Tua palavra nos diz. E nesta dependência nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Superabundante graça. É isso que esse texto está nos dizendo. A graça de Deus superabundou aonde o pecado abundou. Eu vou começar discorrendo sobre a época que vivemos e olhando-a de forma bíblica, para depois discorrer sobre o fato que o pecado abundou, para que então compreendamos como a graça superabundou. A época que nós vivemos é uma época especial dentro da história bíblica, pois Deus tem se revelado de uma forma como nunca antes foi vista. Em nenhum período da história bíblica as pessoas tiveram tanto acesso e conhecimento sobre as coisas de Deus como no nosso tempo. E se nós observarmos a divisão da história bíblica, nós podemos dar nomes a certas épocas, mesmo que isso não seja consenso entre os teólogos, pela nossa forma de lidar com o texto bíblico, dividirmos a história bíblica e as épocas, dando-lhes um nome de acordo com as suas características. No período em que Adão e Eva viveram no Éden, nós chamamos esta época de época da inocência. Foi um período bem curto, possivelmente de dias ou semanas, não mais do que isso, em que eles estiveram ali, e nós chamamos isto de época da inocência, não porque eles eram inocentes, mas porque eles não conheciam o pecado como experiência, e no dia em que conheceram foram expulsos do jardim. Quando eles saem do jardim no Éden, eles vêm habitar então fora do jardim, e a forma que Deus os conduz a forma que Deus usa para conduzi-los é através da sua consciência, e por isso nós chamamos esta época pós-jardim no Éden de época da consciência, porque foi assim que Deus conduziu os homens naquele período. A época da consciência termina então com o dilúvio, onde os homens são tratados por Deus no seu juízo, e apenas Noé e mais 7 pessoas passam à época seguinte. Época onde
as nações, a partir dos filhos de Noé, se formaram e se dividiram em seus governos, tendo então Nimrod tentado mantê-las todas juntas durante o tempo da torre em Babel. Chamamos esse período, até o chamado de Abraão, de período do governo humano, aonde Deus dirigiu a humanidade através desses governos. Quando Deus chama Abraão, nós damos um novo nome a esta época, porque quando Deus chama Abraão, Ele faz promessas a Abraão. Então Abraão e os seus descendentes viverão na época da promessa, foram conduzidos os patriarcas de Israel pelas promessas de Deus. Agora não mais a humanidade inteira, mas apenas a descendência que veio de Abraão. Após esse período e após o cativeiro no Egito, Deus então, diante do Monte Sinai, dá a lei mosaica ao povo de Israel. E por isso nós chamamos esse período onde a lei teve a sua vigência, até que Cristo viesse, de época da lei, porque foi a lei que conduziu o povo neste período. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo e com a sua morte na cruz, e o seu convite que se estende a todos os homens, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, ou seja, um convite a toda a humanidade. A partir de Atos 2, tem início a igreja, onde todos aqueles que depositaram a sua fé em Cristo são chamados a servi-lo. Então nós chamamos esta época de época da igreja, ou mais especificamente de época da graça. Sim, a época que vivemos é a época da graça, porque a graça de Deus tem sido derramada de forma superabundante, como ela jamais foi. Ou seja, após a morte de Cristo na cruz, após a sua ressurreição, as portas da graça se abrem e são derramadas sobre o povo de Deus. O trono de Deus, que era chamado o trono de glória, o trono de majestade, agora recebe um outro nome. Ele é chamado no Novo Testamento de trono da graça. Por que trono da graça? Porque é do seu trono que esta superabundante graça é derramada sobre todos nós. A graça de Deus, de forma inigualável, é derramada sobre o nosso tempo. Nós estamos vivendo debaixo da graça dele, de uma forma que nenhum outro grupo provou em toda a história da humanidade. Podemos dizer isso, que nós somos então privilegiados por este fato, por Deus derramar a sua graça de forma superabundante no nosso tempo. Mas diante disso, nós precisamos observar pelo menos duas coisas. A primeira, que todos nós precisamos da graça de Deus. E a segunda, entender como a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida de forma superabundante. Todos nós, em primeiro lugar, precisamos da graça de Deus. E quando eu falo disso, eu preciso aqui retirar uma pedra do caminho. Eu preciso aqui tratar de um assunto para que uma pedra seja retirada e nós possamos entender como a graça de Deus age na nossa vida. É normal ao coração humano tentar algo por mérito. Parece que nós temos aí algo em nosso coração pecaminoso que me leva sempre a tentar algo, conseguir algo de Deus por mérito. Ou seja, eu quero merecer o que eu estou recebendo. Mas tudo que a graça de Deus me dá não é por merecimento. Aonde há merecimento não há graça. Aonde há obrigação, não há graça. Deus demonstra graça aonde há pessoas que não merecem e há pessoas às quais Ele não é obrigado a fazer isso. É isso que é graça de Deus derramada. Mas infelizmente o ser humano tem tomado todo tipo de princípio aonde ele possa adquirir algum mérito. E talvez o princípio que o homem mais buscou e tem buscado até mesmo no nosso tempo é a lei de Moisés. Lei e graça. Quanta discussão já houve sobre isso? A lei de Moisés ou a graça de Deus foi o que discutiram os apóstolos. A lei de Moisés ou a graça de Deus foi o que Paulo discutiu na carta aos Gálatas. Então, para que nós saibamos como a graça é super derramada em nossa vida, nós precisamos entender primeiro o que a lei tem a nos ensinar. O que a lei
escrita na Bíblia, dada por Deus, tem a ensinar a mim e a você, para que nós possamos entender a graça de Deus. É por aqui que eu quero começar. Quando Paulo começa a explicar a superabundante graça, ele faz isso também, porque o princípio do verso 20 diz: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Afinal de contas, qual é o propósito da lei? Por que a lei foi dada? A lei poderia salvar? Não, a lei não foi dada para a salvação. A lei foi dada para a condenação? Também não. Ela foi dada para dar conhecimento de um fato. E é isso que Paulo vai nos explicar aqui em Romanos. Primeiro ele diz: veio, porém, a lei. É claro que o pecado já existia antes da lei, e por isso no verso 13 do capítulo 5 ele diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. O pecado sempre esteve, muito antes de Deus nos dar a lei. Não foi a lei que criou o pecado, não foi a lei que estabeleceu a existência do pecado nesse sentido. Quando a lei veio, o pecado já existia, ele já reinava. E observe na sua Bíblia, Romanos 5,14 diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, ou seja, quando não havia lei, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão. Quem eram esses? Antes de vir a lei em Moisés, e o verso 12 de Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. A morte já reinava. E quando ele diz aqui, até a semelhança daqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, nós podemos lembrar, por exemplo, de bebês. Que pecado cometeu um bebê que morre? Pessoas com deficiência mental. Que pecado cometeram deficientes mental para morrer? Eles não pecaram voluntariamente. O que um pobre bebê fez? Mas bebês morrem. E qual a razão disso? Pecado. Nasceram pecadores. Não precisaram fazer nada. Simplesmente por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos são pecadores. Romanos continua dizendo que o pecado não é imputado não havendo lei. Então o que a lei fez? Ela definiu o que é pecado. A lei veio para definir o que é o pecado, e o texto diz: para que a ofensa abundasse, ou seja, a função da lei aqui é abundar o pecado, é fazer o pecado conhecido, tanto que em Romanos 3,20 Paulo diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Porque Deus deu a lei? Para que os homens conhecessem o pecado. Essa é a função da lei. A lei é dada não para salvar, mas para nos convencer que somos pecadores. A lei é dada para dar o conhecimento do pecado, mas como que a lei então abundou o pecado? A Bíblia vai nos definir isso. Em primeiro lugar, ela aumentou o nosso conhecimento do pecado. Olha o que diz Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ele diz: olha, eu descobri que essas coisas eram pecado porque a lei me disse que elas são pecado. E aqui ele dá um exemplo: eu descobri que a cobiça é pecado porque a lei me dizia o quê? Não cobiçarás. Então a lei tornou claro o fato do pecado. Ela aumentou o conhecimento do pecado. De que forma? Em primeiro lugar, a lei definiu o que é pecado. Um homem pode pecar sem saber, mas a lei tomava todo o cuidado para que os homens soubessem que estavam pecando. Quando João escreve, no seu 3º capítulo da sua carta, ele escreve: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que a lei serve então? Qual o seu objetivo? Deixar claro que pecamos. Em todo momento a lei estava trabalhando assim com o coração do homem, deixando claro que estavam errados e pecando. Em segundo lugar, a lei nos ajuda a entender a natureza e a profundidade do pecado. A lei revela a torpeza e a malignidade do pecado, que atingiu de forma tão profunda todas as áreas da nossa vida. O pecado tem como natureza buscar a sua extrema manifestação e contaminar todas as áreas do nosso viver.
Infelizmente, muitos pensam no pecado como um simples arranhão, como um simples defeito, como alguns erros ou algumas coisas que eu não faço certo. Mas sabe o que a lei fez? Ela determinou que o pecado é algo sério, maligno e que atinge todas as áreas da vida do ser humano. Ela não é algo que simplesmente são algumas falhas da nossa parte. Não, muito pelo contrário. A lei nos ensinou que a alma que pecar, essa morrerá. Você já observou isso no Velho Testamento? Motivos pelos quais homens eram mortos no Velho Testamento por causa da lei. São coisas que, sinceramente, quando nós lemos hoje, talvez alguns de nós consideram absurdas. Pode um homem morrer por este motivo, por aquele motivo. Mas a lei demonstrava, e o seu trabalho era esse, demonstrar como maligno é o pecado. Em terceiro lugar, a lei nos revela de que maneira o pecado se apoderou do coração dos homens. Ou seja, o pecado não é simplesmente fazer coisas erradas, é uma questão de natureza, é um poder que age dentro de nós, distorcendo a imagem de Deus e nos transformando em figuras desfiguradas, carentes da glória de Deus. Você já pensou como que foi que Adão e Eva perceberam que eles estavam nus? Porque o texto bíblico diz que até aquele dia isso não lhes vinha à mente. Eles perceberam isso após o pecado, mas eles perceberam que não era apenas uma nudez física, quando eles então costuram folhas de figueira para tentar fazer roupas para tampar a sua nudez. Não era só isso. O que Adão e Eva viram depois do pecado foi que eles não refletiam mais a glória de Deus. Eram seres maravilhosos, belos, lindos, mas depois do pecado estavam mortos. O que eles viram na face um do outro foi morte. O pecado, ele se apoderou dos nossos corações de tal forma que Jeremias diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Estávamos, nós que já temos Cristo, mortos em nossos pecados, e a lei veio para demonstrar como ele se apoderou dos nossos corações. Em quarto lugar, a lei revela o poder enganador do pecado, porque Paulo diz aos Romanos no capítulo 7, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Sabe qual é a questão talvez mais maligna do pecado? É que o próprio pecador não reconhece o pecado em sua vida. O pecado é tão maligno e enganoso que as pessoas são incapazes de perceber as manifestações do pecado na vida deles. Eles não estão percebendo o que o pecado está fazendo, o que o pecado está causando. São incapazes de perceber o poder enganador e maligno no pecado em suas próprias vidas, em seus próprios corpos, lhes enganando, lhes realmente demonstrando algo que não é real e demonstrando realmente quão profundamente ele entrou em nossa vida, ao ponto de perdermos a percepção do que ele está fazendo. Quão difícil é convencer um homem que ele é pecador. Qual é a função da lei? Fazer isso. A lei veio para convencer os homens dos seus próprios pecados. A lei veio para convencer o homem que realmente não é algo superficial, mas é algo que é profundo em suas vidas e que precisa ser tratado por causa da sua malignidade. Qual a função? Deixar os homens conscientes do seu pecado. Olhando para isso, há uma segunda função da lei que nós devemos observar, que é aumentar a nossa convicção de pecado. É aumentar a convicção de que realmente isto é real, ou seja, através desse aumento, nos alertar sobre isso, sobre o fato do que o pecado tem feito na nossa vida. Você pode, eu vou usar essa ilustração como um exemplo, você pode, através de um exame, descobrir uma doença grave. Então você se torna consciente a partir daquele momento que você é portador de alguma doença, de alguma enfermidade grave. E diante disso você tem duas escolhas. Como você não sente nada, como isso não te causa nenhum mal ou transtorno,
Você simplesmente diz: olha, eu não vou fazer nada, isso não está me atrapalhando, isso não está me causando problema algum, e você não busca tratamento, você não busca o que fazer, porque você não está convencido da gravidade da sua situação. Esta segunda função da lei faz essa segunda parte, ela nos convence que realmente o nosso estado é muitíssimo grave. Em primeiro lugar, a lei nos faz saber que estamos praticando o mal. Você já percebeu como crianças, por vezes, podem praticar coisas erradas e não entender que fizeram isso? Não entender que cometeram um pecado ou algo errado? O que a lei nos faz? Ela nos dá essa firme convicção de que nós realmente realizamos algo errado. Eu vou usar um exemplo, o exemplo de Davi no seu pecado com Batseba. Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Israel, contra as pessoas que estavam debaixo do seu reinado. Mas Davi precisava ser convencido de que o pecado dele ia além de ser contra essas pessoas. E no Salmo 51, verso 4, Davi diz o seguinte: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Sabe o que a lei faz? Ela nos ensina e demonstra que o nosso pecado não é simplesmente um erro contra as pessoas. O nosso pecado não é simplesmente falta de atenção ou um maltratar de outras pessoas. Há alguém muito além das pessoas que é ofendido pelo nosso pecado, e esse alguém é quem? Deus. Davi teve que entender isso e teve que realmente se prostrar diante disso. Davi teve que realmente reconhecer esse fato, que o seu pecado atentava contra a santidade de Deus e contra a vida de Deus. E quando a lei nos faz isso, quando ela nos convence que nós estamos praticando mal, nós chegamos também à conclusão daquilo que Paulo falou em Romanos capítulo 3, verso 10. De uma forma clara e justa, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Quem nos convence disso? A própria lei de Deus. É a lei de Deus que nos diz que não há nenhuma pessoa justa, que não há nenhuma pessoa santa neste mundo, mas todos foram atingidos pelo pecado. E qual é a função da lei ao nos demonstrar que somos pecadores? Paulo diz no verso 19: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Qual é a função da lei, então? Fechar as nossas bocas. Sim. É nos fazer nos calar. Porque Deus deu a lei para que o povo de Israel percebesse isso e para que nós também percebêssemos. A lei jamais foi destinada a ser um meio de salvação. Pelo contrário, nos fez convictos de que precisamos de um Salvador e que só a graça de Deus pode mudar nossa condição. Por quê? Para falar da graça de Deus, eu precisei começar por isso. Porque Paulo, quando falou da graça de Deus, falou primeiro que a lei fez com que o pecado abundasse. Porque antes de falar da graça, eu preciso dizer a você que você é um miserável pecador. Para quem a graça foi dada? A quem a graça foi dirigida? A miseráveis pecadores. A homens que jamais mereceram nada. A pessoas que adentrarão os portões celestiais, não por quem são, mas apesar de quem são. Apesar de tudo aquilo que eu e você somos, nós vamos para o céu pela graça de Deus. Se você não compreender isso, você jamais vai entender o que é graça. Se você não for convencido pela lei de Deus, que você é um miserável pecador, sem mérito, sem poder e nenhuma chance de mudar isso, você jamais vai realmente gozar da graça de Deus, porque não entendeu quem você é. Romanos 5:20, e agora sim nós podemos adentrar aquilo que Paulo disse.
Ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós precisamos entender que o pecado abundou e nos matou, para nós então entendermos como a graça de Deus é superabundante. Quer entender a graça de Deus? Primeiro entenda que você nasceu miserável, para então entender como Deus é bondoso com seres miseráveis como nós. É importante dizer, antes de demonstrar como a graça superabundou, aquilo que Paulo fala aos Gálatas capítulo 3. Para que então nós fechemos essa questão da lei, precisamos ler Gálatas capítulo 3, versos 22 a 24. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então observe agora, de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei teve qual função? De, convencendo-os da nossa miséria, nos levar aos pés da cruz. Essa é a função dela. Convencer-nos dos nossos pecados, convencer-nos da nossa miséria, convencer-nos da nossa podridão sem Cristo, para que então fôssemos levados à fé que justifica, para que então fôssemos levados aos pés da cruz e do Senhor. A lei apresentou a abundância do pecado na nossa vida, mas agora o Evangelho nos apresenta a superabundante graça de Deus. Romanos 5,20 é muito claro: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está fazendo aqui não é um comparativo. Ele não está fazendo o seguinte: o pecado veio até aqui, a graça veio até aqui. Não, não é isso que ele está ensinando. Os dois termos que ele usou, abundou e superabundou, eles são usados exatamente para fazer essa diferença. A graça de Deus não somente se contrapôs ao pecado, ela fez algo muito maior do que isso. Ela simplesmente não apagou o pecado, nem cancelou tudo o que o pecado fez. A graça de Deus foi muito, muito mais longe do que isso. Observe Romanos 5,15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, então ele usa a expressão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ele simplesmente diz, o pecado trouxe problemas, trouxe, o pecado trouxe morte, destruição, miséria, trouxe, mas ele está dizendo, você não consegue nem imaginar o que a graça de Deus fez. Ela superabundou, ela derramou como um oceano sobre tudo, muito mais a graça de Deus. E no verso 17 ele vai dizer, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão por Jesus Cristo. Não é que a graça foi maior do que o pecado, é incomparável. O que o pecado fez é incomparável ao que a abundância de graça fez. E Efésios capítulo 1, versos 7 e 8 dizem, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco. A graça é rica, a graça é superabundante, ela é derramada sobre todos nós, ao ponto de Efésios 2:8 dizer, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e Romanos 3:24 repetir, que sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Agora nós precisamos então adentrar o que é essa superabundância, o que a graça de Deus nos fez, ao ponto de dizer que somos salvos por ela. A graça de Deus deu-nos muito mais do que o simples perdão dos nossos pecados. Irmãos, você estaria feliz se a graça de Deus tivesse te dado apenas o perdão dos pecados? Sim, quem não quer? A graça de Deus nos dando o perdão dos nossos pecados, só isso já é maravilhoso. Só saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, já é a maior coisa que nós poderíamos atingir na nossa vida. Se a graça de Deus nos desse só e simplesmente o perdão, já seria algo incrível e maravilhoso, mas ela foi além disso. Nos deu o perdão, nos livrou da condenação, e agora ela é superabundante
em nossa vida. E superabundante para quê? Então nós percebemos que Deus foi muito mais longe do que nos salvar. Porque a graça é superabundante. E é aqui que eu quero chegar com os irmãos. A partir do momento que somos convencidos da nossa miséria, convencidos dos nossos pecados, nós temos, como Romanos 5, 1 e 2 diz, entrada pela fé a esta graça. E esta graça fez coisas na nossa vida e faz coisas em nosso viver muito além da nossa salvação. E é isso que eu gostaria que você colocasse o seu pensamento agora. O que a superabundante graça de Deus fez, além e muito mais além do que nos salvar? Ela nos deu uma graça abundante para servir a Deus. Observe o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. A graça de Deus superabundante foi além da sua salvação, e ela concedeu a você um dom, para que através desse dom você sirva a Ele. Ou seja, não somente ela pagou os seus pecados, como ela te concedeu o privilégio de ser um servo de Deus e um servo capacitado pelo Senhor. Então ali Paulo vai nos dar alguns dons que Deus deu à igreja pela sua graça. Sabe como nós chamamos esses dons? Dons da graça. Por que dons da graça? Porque foram dados a nós sem nós merecermos, sem que nós fizéssemos nada para isso. Nós recebemos esses dons no dia em que cremos em Cristo. E eles são citados: profecia, ou seja, a habilidade dada pelo Espírito Santo para aqueles homens que pregam. Ministério, homens e mulheres que servem a outros crentes, que servem a outras pessoas. Ensino, crentes que são habilitados a ensinar a palavra de Deus com profundidade. Exortação, crentes que são habilitados pelo Espírito Santo a reconduzir crentes que estão se desviando dos caminhos. Repartir, crentes que são capacitados a contribuir para a obra. Presidir, crentes que são habilitados pelo Espírito a conduzir as coisas para um melhor efeito. E misericórdia, crentes que são dados pelo Espírito Santo à igreja para confortar. Tudo isso é dado pela graça de Deus. E observe o que Romanos vai dizer. Ele vai dizer que junto com aquilo que a graça de Deus nos deu, é preciso uma atitude da nossa parte. Se é profecia, faça de acordo com a sua fé. Se é ministério, sirva. Se é ensinar, se dedique. Se é exortar, use isto, não tenha medo. Se é repartir, seja liberal. Se é presidir, tenha cuidado. Se é exercer misericórdia, tenha alegria. A superabundante graça de Deus te deu um lugar no corpo de Cristo e uma habilidade para ser usada. É uma notícia maravilhosa. Nenhum de nós é inútil. Ninguém aqui é inútil. Todos têm a sua habilidade. Se você já creu em Cristo, a superabundante graça de Deus te deu uma função. 1 Coríntios 15, 10, Paulo vai nos ensinar algo para que nós possamos colocar isso em prática. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu, ao dizer que ninguém aqui é inútil, também preciso dizer o seguinte a você. Deus lhe deu uma habilidade pelo seu Espírito Santo. Todos aqui temos uma utilidade. Foi dado pela graça de Deus, mas você precisa praticá-la. Nós não podemos simplesmente nos assentar nos bancos da igreja e considerar que nós não temos função alguma. Olha o que Paulo diz: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Eu me esforcei, eu me dediquei àquilo que Deus me chamou. E sabe que quanto mais ele trabalha, mais a graça de Deus o ajuda. É interessante, muitas vezes eu ouço aquela expressão que diz, alguns dizem assim: olha, que sorte de fulano, conseguiu um bom sucesso nas suas vendas ou no seu negócio. E daí a gente aprende uma coisa, as pessoas dizem isso, não é? Que sorte,
fulano teve sorte nesse negócio, nisso ou naquilo. Mas é interessante nós observarmos que a sorte só acompanha aqueles que trabalham. Já viu isso? Eu nunca vi, se existe sorte, a sorte acompanhar alguém que fica parado em casa. Então não é sorte, é trabalho. E da mesma forma, se Deus está usando este ou aquele em nossa igreja, sim, é trabalho, se dedicaram, se esforçaram para isso, e quanto mais se esforçam, mais a graça de Deus os ajuda. Não precisa ter medo. Deus te deu uma habilidade, a use. Há uma superabundante graça derramada sobre você. Não precisa temor, não precisam dúvidas. A graça de Deus, Paulo diz, está comigo. Em segundo lugar, graça abundante para vivermos nesse mundo. Olha o que Paulo diz a Tito. Porque a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Paulo diz aqui que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Que graça salvadora é essa? A pessoa do Senhor Jesus foi manifesta a todo este mundo. Mas notem que ele diz, ensinando-nos. Ensinando-nos quem? Agora não é todos os homens. Ela ensina apenas aos que creram. Ela é manifesta a todos, mas eficaz apenas naquele que depositou sua fé em Cristo. Então ele diz o que ela faz. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar aos desejos mundanos e a viver de forma sóbria, justa e piedosa. O que Paulo nos ensina aqui? No seu zelo para com Deus, talvez você está tentando ser cada dia melhor. Vencer este ou aquele pecado, vencer esta ou aquela tendência. Talvez alguns de nós tenham problemas de ira, estão lutando para vencer a ira. Outros têm problemas depressivos, se tornam rancorosos muito facilmente. E assim todos nós temos dificuldades e problemas na nossa vida. Nós lutamos e lutamos contra esses problemas. Mas há uma boa notícia aqui. É muito melhor lutar ao lado da graça de Deus. Não é sozinhos, não é por nossa própria força. João Batista nos ensinou isso, não é? E Jesus nesse ministério também nos mostrou que não é pela força do braço humano, não é pela força da carne, mas pelo poder do Espírito. É bom saber que Deus está ao nosso lado, nos ensinando a renunciar à impiedade e os desejos mundanos, nos dando forças e nos capacitando dia após dia. Em terceiro lugar, graça superabundante para suportar as tribulações. Notem o que Romanos 5,3 diz. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. É interessante isso. Alguém aqui gosta de ser atribulado? Alguém aqui gosta de tempos difíceis e trabalhosos? Nenhum de nós gosta. Você já passou por tempos de enfermidades? Já passou por tempos difíceis no trabalho, com os filhos, no casamento, em qualquer área da vida? As tribulações não são bem-vindas, irmãos. As tribulações nos machucam, as tribulações nos perturbam. Mas sabe o que a graça de Deus faz conosco? Ela permite que nós nos gloriemos nas tribulações. Irmão, só a graça de Deus pode fazer isso. Isso é humanamente impossível. Ninguém aqui gosta de dor, ninguém aqui gosta de sofrimento. Não somos masoquistas, não amamos a dor e o sofrimento. Mas aqui o texto está dizendo que a graça de Deus nos capacita a nos gloriarmos quando somos atribulados. Olha o que Jesus disse em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então ele diz, exultai e alegrai-vos. Só a superabundante graça de Deus pode fazer isso. Nós precisamos chegar ao ponto que o apóstolo Paulo chegou em 2 Coríntios capítulo 12, olha o que ele diz. Ele já havia pedido ao Senhor 3 vezes que removesse dele o espinho na carne. Não foi que ele orou 3 vezes até Deus responder.
O que aconteceu no texto é, Paulo ora, Deus diz não vou remover. Paulo não se contenta, ele ora de novo, e Deus diz novamente, não vou remover. Paulo novamente não se contenta, e ele ora de novo, Senhor, remove esse espinho na carne. Então olha a resposta de Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E olha como ele termina dizendo, porque quando estou fraco, então sou forte. Qual é a força dele? A superabundante graça de Deus. Nós começamos dizendo que para provar da graça de Deus, primeiro você precisa provar da sua miséria. Ninguém que ainda não descobriu a sua própria miséria, descobrirá a superabundante graça de Deus. Sabe por que Deus manteve o espinho na carne? Para que a miséria de Paulo estivesse sempre diante do rosto dele. E para que ele dependesse da superabundante graça de Deus em absolutamente todos os momentos. Se glorie nas tribulações, a graça de Deus te capacita a isso. E para terminarmos, uma graça abundante que nos faz triunfantes. Eu vou terminar com o exemplo do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele escreve seu testemunho pouco antes de ser morto pelo Império Romano. Quando Paulo escreve o capítulo 4 de 2 Timóteo, ele já está na prisão Mamertina em Roma. A qualquer momento, o seu executor ou entrará na sua cela, que é basicamente um buraco feito no chão, ou ele será tirado de lá para ser decapitado. Já da prisão, Paulo escreve o seguinte a partir do verso 6 do capítulo 4. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 3 momentos triunfantes da superabundante graça de Deus num homem que está próximo de ser decapitado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo está falando da sua própria morte, e usando aqui 2 símbolos. Sendo oferecido por sacrifício, lembrava os animais oferecidos no Velho Testamento. É como se ele dissesse, eu sou como aquele animal que já passei pelo portão do tabernáculo, estou amarrado ao altar, e daqui a alguns instantes, o sacerdote vai sacrificar-me. O tempo da minha partida está próximo, ele usa a figura de um navio, só mais uma corda prende o navio ao porto, e assim que esta corda for desamarrada, eu vou partir. Você percebe a falta de temor que Paulo olha para a morte? Isso não é natural. Não é natural um homem olhar para o seu executor dessa forma. Sabe o que é isso? Superabundante graça. Você olhar para a sua própria morte e dizer, eu não tenho medo. Nada me assusta. No verso 7 ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sabe o que ele faz aqui? Ele olha para o seu próprio passado e tudo o que fez. E ele diz o seguinte, eu combati, eu não fui um soldado que fugiu das minhas responsabilidades. Eu acabei a carreira, eu fui até onde deveria ir. E em nenhum momento fui infiel ao meu Cristo. Guardei a fé. Sabe quem está falando aqui? Um homem cheio da superabundante graça de Deus. Ele não tem o que temer, porque a graça trabalhou com ele. E finalmente no verso 8 ele diz,
Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Agora ele olha para depois do túmulo, para o dia em que Deus há de julgá-lo, para o dia que ele estará diante do juízo de Deus. Você sente medo aqui? Há algum temor? Não. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. A superabundante graça o acompanhou depois da morte. Em 2 Coríntios 2,14, Paulo resume isso. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Você tem medo do quê, irmão? Quais são os teus temores? Por que você está fraquejando na vida cristã? Por que você está dando passos para trás? Por que você pensa em desistir? Por que você pensa que tudo que foi feito até hoje não vale a pena? Porque nos seus pensamentos o inimigo consegue colocar a ideia de voltar atrás. Por que você tem medo? Há uma coisa chamada superabundante graça que nos faz triunfar em Cristo. Não precisa ter medo de nada. Não tememos a morte, nós não tememos Satanás nem este mundo. Aquele que está debaixo da superabundante graça de Deus não precisa temer nada. Aquele que está debaixo da superabundante graça de Deus não precisa voltar atrás. Aquele que está debaixo da superabundante graça de Deus não precisa desistir de nada. O seu caminho é para frente. Pense em um veículo que está andando e ele planeja chegar em determinado lugar. Mas ele só vai chegar lá se tiver combustível. Se faltar o combustível, não há como chegar. O veículo que nós embarcamos, amado irmão, tem uma superabundante reserva de combustível. Todos nós vamos chegar em casa. Não vai faltar ninguém. Então, por que medo? Por que desistência? Por que desespero? Não há razão para nenhum crente estar desesperado. Não há razão para nenhum crente estar atemorizado. Não há razão para nenhum crente estar acovardado. Nós temos uma superabundante graça derramada sobre a nossa vida. Se você não tem provado dela, o único motivo que eu posso apontar é porque você ainda não compreendeu sua miséria. Você ainda não entendeu quem é você sem Cristo. No dia que você compreender e entender biblicamente a miséria sem o Senhor Jesus, você se gloriará na superabundante graça que Deus tem nos dado. Que seja assim. Que entendamos que não somos nada, mas que compreendamos que a graça de Deus é mais do que suficiente. Nosso Deus e nosso Pai, voltamos o nosso coração ao Senhor.